Amém, a paz do Senhor, boa noite, amém, a você que está aqui presente, aos irmãos que estão acompanhando online, que o Espírito do Senhor possa ministrar os nossos corações como Ele deseja, amém, a palavra ela é liberada, mas a semente cai em terras diferenciadas. E talvez na vida de um ela produza determinado fruto, na vida de outro ela produz outro tipo de fruto, porque o Espírito ele tem liberdade. E o Espírito do Senhor é o Espírito da liberdade. Nas últimas 6 semanas nós compartilhamos uma série sobre alinhamento. E nós viemos tratando sobre esse assunto por conta de um alinhamento profético que nós cremos que o Senhor quer trazer sobre nós, a fim de que a gente cumpra o nosso propósito de vida, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Eu venho repetindo isso semana após semana, e nós mergulhamos um pouco falando sobre alinhamento na oração, na meditação da palavra, na adoração. Semana passada falamos sobre o jejum e hoje falaremos um pouco, somente um pouco, sobre dízimos e ofertas. O meu desejo era realmente aprofundar, mas infelizmente o tempo não permite. Por isso eu quero deixar para outras oportunidades o aprofundamento nessa palavra. Quando será, eu não sei, mas o Senhor providenciará. E quando a gente fala dessas práticas espirituais, a gente está falando de disciplinas de fato. Disciplinas espirituais que nós desenvolvemos diante de Deus. Só que através dessas disciplinas, Deus, ele nos desenvolve espiritualmente. São disciplinas que nós fazemos, mas na verdade Deus as usa para poder desenvolver o meu espírito e o seu espírito, porque nós somos seres espirituais. Por mais que você esteja sentado aí nessa cadeira com o seu corpo físico, o que você é não é esse corpo, mas é um ser espiritual que voltará para Deus no cumprir do seu propósito. A construção espiritual que o Senhor opera em nós é uma construção de dentro para fora. O pastor tem ministrado aos domingos sobre esse assunto e é fato, não é superficial, mas é algo interno, é algo que primeiro o Senhor vem e revela a sua verdade ao nosso espírito. Essa verdade revelada ao Espírito ganha forma em nossa alma, até que ela se manifeste através do nosso corpo. Quando é que o seu vizinho sabe que você se converteu? Quando através do seu corpo, da sua vida, você começa a expressar traços do caráter de Jesus. Só que o exterior, ele só se manifesta após uma jornada de transformação interior. É por isso que tem muito vizinho por aí que olha para alguns cristãos e dizem assim: é sério que ela é da igreja? Não acredito. Sério que aquela família daquela igreja ali? Não, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de diferente. Por isso nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós de dentro para fora. Porque o nosso chamado é sermos testemunhas de Cristo na face da terra. E por mais que pareça contraditório, irmãos, o dinheiro é uma das linguagens mais claras que revelam a nossa condição diante do mundo espiritual. Parece que dinheiro é uma coisa e mundo espiritual é outra, mas não é. Dinheiro fala demais da minha e da sua condição espiritual. O valor que nós damos ao dinheiro não revela o tanto que nós temos monetariamente falando, mas o tanto que nós temos ou deixamos de ter da presença de Deus. Um estado de miséria não é um estado natural simplesmente, mas é o estado espiritual de uma pessoa que se manifesta no físico.
tantas famílias, e eu conheço muitas, que tem pouquíssimas pessoas dentro de casa. E por mais que entre comida dentro daquela despensa, aquela comida nunca dá. Sempre falta. A pessoa trabalha, rala, não é um preguiçoso, não, é um trabalhador, mas ali naquela casa não rende. A comida estraga numa proporção fora do normal. Está dentro do armário, colocou bonzinho feijão, quando vai usar já está com bicho. Isso é fato. Existem muitas famílias que sofrem assim. Volto a dizer, não é porque elas não sejam trabalhadoras, mas é porque existe uma lacuna espiritual dentro desse lar e não consegue habitar prosperidade ali. Mas Deus, Ele quer mudar o nosso cativeiro, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí, diante do dinheiro, numa mentalidade carnal, a pessoa diz assim: o dinheiro que a gente dá na igreja, que vocês dão na igreja, é para encher o bolso do pastor. Quem já disse isso? Levante a mão. Ninguém, é óbvio. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Às vezes a gente ouviu dos próprios lábios. Mas um carnal, ele pensa assim: dá dinheiro na igreja, encher bolso de pastor. Ontem a gente estava no discipulado de líderes e tratando ali, a gente está tratando sobre lealdade e deslealdade. E o escritor do livro é um pastor lá de Gana, na África. E enquanto o pastor compartilhava com a gente, o pastor de Gana usou a seguinte frase de pessoas desleais que habitam a igreja. Que muitos dizem assim: eu entrego meu dízimo na igreja, mas eu entrego meu dízimo para o pastor viajar. Gente, quando ele falou isso, eu tive que enfatizar. Falei: amor, isso daí é exemplo que você deu ou é a frase que esse pastor falou? E pasmem, é a frase que o pastor falou, Elcio. Você acredita que tem gente igual em toda parte do mundo? Porque a igreja é a igreja em qualquer lugar. E aí os carnais vão pensar nisso. O dinheiro é para encher o bolso do pastor. Os naturais, eles vão pensar assim: não, eu entrego meu dízimo na igreja. Por quê? Tem que pagar aluguel. Tem que pagar a luz da igreja, tem que pagar a internet da igreja. Não, tem que comprar suprimentos, óleo ungido. Não, tem que comprar os equipamentos, violão, corda do violão, né, Marina? Tem que ter, gente, tem que ter dinheiro. Então, eu contribuo por quê? Eu contribuo porque existe uma necessidade financeira na igreja. Está errado? Não, mas não é só isso. Uma pessoa espiritual que nasceu de novo, da água e do Espírito, sabe que a forma como lidamos com o nosso dinheiro revela debaixo de qual senhorio nós estamos. Deus não te chamou para ser carnal e tampouco natural. O desejo de Deus é que você seja um homem e uma mulher espiritual. Então, como homem espiritual, como mulher espiritual, você precisa compreender os princípios do reino de Deus. E o princípio que rege a nossa vida financeira é o entendimento do governo que haverá sobre mim e sobre você. E aí a gente vem para o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 1. Aqui a gente vê uma parábola que a gente vai ler aqui e você vai ver que não é uma parábola muito fácil de entender, não. Lucas 16. É uma parábola que deixa a gente meio em dúvida do que é que o Senhor estava querendo dizer. Só que ela carrega ensinamentos valiosos demais. Lucas 16, verso 1. E eu vou ler aqui e gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim, Jesus contando uma parábola. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador,
Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, disse Jesus, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. É longo, mas a gente tem muito a aprender. E aí, como se não bastasse, os fariseus, que eram avarentos, que não estavam apenas no tempo de Jesus, mas também habitam as nossas igrejas, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus aqui está falando sobre um homem rico que colocou alguém para administrar os seus negócios. Esse empregado, esse administrador, era apenas um mordomo daquilo que não pertencia a ele. O patrão não deu os seus bens para aquele administrador, ele apenas confiou. E era dever desse homem administrar bem os negócios do seu patrão, além de gerar lucro. Só que no contexto a gente vê que naquela época muitos estudiosos acreditam que por causa de Deuteronômio capítulo 23, verso 19, que diz que os judeus não poderiam ali entre os compatriotas deles cobrar juros. Por causa dessa prática que Deus havia proibido, judeu não pode cobrar juros de quem é judeu. Eles então começaram a ter uma prática comercial em que eles como que superfaturavam aquilo que eles negociavam. É como, por exemplo, uma bolsa de arroz que poderia valer R$15, por exemplo. Mas como as pessoas demoravam para pagar aquele arroz, eles colocavam valendo R$30, o dobro ou mais. E assim, quando recebessem por mais que demorasse, eles teriam um lucro sobre isso daí. Entendem? Provavelmente é o que esse administrador infiel, ele realizou enquanto administrava as coisas do seu Senhor. É por isso que quando ele se viu na eminência de perder o seu trabalho, porque chegou aos ouvidos do patrão, fulano aí, seu empregado, está desperdiçando o que você confiou para ele. A ele. O que esse administrador ele pensou? Eu preciso resolver o meu problema.
Eu preciso achar uma forma de me safar dessa situação. E então, ele procura os devedores de seu patrão e oferece abatimentos no valor, no débito, nas dívidas, mediante ao pagamento adiantado. Quanto que você me deve, Braz? Te devo 100. Então, risca a nota, coloca 50. Se você pagar à vista, você vai ter esse desconto. Quanto que você me deve, Duca? Te devo 50. Então, risca aí e coloca 30. Porque se você pagar agora, você vai ter esse desconto. E Jesus diz nessa parábola que isso agradou demais aos devedores. Quem aí já viu pessoas que se envolveu com agiota? Não é o caso, mas nos tempos de hoje, famílias que se endividam com agiota e ficam presos naquela maldição anos e anos e anos. Até que, de repente, vem uma negociação e você consegue, por muito menos, quitar essa dívida. Qual é o sentimento que vem? Alívio. Alguém que não administra bem suas finanças, pega empréstimo no banco ou usa o cartão de crédito indevidamente, fica ali com dívidas. Um dia você recebe uma ligação e o banco fala, da sua dívida que estava em 20 mil reais, se você quitar dentro desse mês com 3 mil reais, sua dívida está paga. Que alívio! Exatamente o que esses devedores sentiram. Então, quando esse administrador infiel fez essa proposta, ele agradou os devedores, porque a cobrança passou a ser dentro do valor justo. E também agradou o patrão, porque o acerto foi feito de acordo com o necessário. Se o patrão queria mandar ele embora, precisava acertar contas, a hora que ele chegasse com o que era direito do patrão, estava ótimo, pode ir embora agora, beijo, aqui você não vai mais ser infiel. Isso que nos faz entender que provavelmente o valor que ele deu de desconto pertencia ao lucro dele próprio, revelando a sua esperteza em negociar o seu favor. Porque se fosse, por exemplo, eu tenho que repassar para o meu patrão 100, e eu, para agilizar, cobro 50, na hora de eu repassar para o meu patrão vai faltar. Verdade ou mentira? E não foi o caso, não faltou, o patrão recebeu o que era devido. Subentende-se que o valor extra não era um valor que o patrão tivesse colocado, mas o lucro do próprio administrador. E aí, quando o patrão vê esse administrador infiel tendo essa saída brilhante, no verso 8 de Lucas 16, ele diz: o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Por isso que essa parábola ela traz assim, um certo conflito dentro de nós. Você fala, como é que esse patrão, algumas versões dizem Senhor, que faz com que algumas pessoas acham que foi o próprio Cristo que fez esse elogio. E eu estava estudando na King James, vem escrito Senhor com letra maiúscula, como que se fosse o próprio Cristo elogiando ele. E a gente pensa, mas como que ele elogiou esse servo infiel? Tem alguma coisa de estranho nisso daqui. Só que o elogio não foi pela injustiça ou infidelidade daquele administrador, mas pela sua esperteza em solucionar o problema. Isso foi louvável. Ele arrumou um jeito. Porque quando ele se viu naquela situação, ele pensou assim, trabalhar na terra eu não posso. A Bíblia não descreve, mas de repente ele tinha algum problema de saúde e ele não podia trabalhar dessa forma. Ele também era orgulhoso e ele mesmo se reconheceu. Mendigar, tenho vergonha. Aí ele teve essa ideia, vou fazer amigos através do abatimento dessa dívida. Porque através desses amigos eu vou garantir que eles me recebam futuramente na casa deles. Você tem coragem de responder mal alguém que te fez o bem? A não ser que seu caráter seja muito, muito defasado.
Porque uma pessoa de bom caráter, com alguém que lhe faz bem, essa pessoa responde bem. E digo mais, uma pessoa de bom caráter, até aqueles que os fazem mal, essa pessoa responde bem. E quando esse administrador faz isso, ele recebe o elogio do seu patrão. Na versão revista e corrigida, o verso 8 diz assim: e louvou aquele senhor um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Mas ele foi prudente, será? Será que é exatamente isso que a Bíblia quis dizer? Esse termo prudentemente e mais prudente utilizados aqui nessa versão são traduzidos do grego se referindo, olha isso, ao uso da inteligência e ao emprego prudente dos próprios meios para realizar algo quando o fim que se busca é mau. Não foi uma prudência para realizar algo que fosse bom. A raiz da palavra no original era uma prudência para realizar algo mal, mas não deixou de ser prudência. Era um tipo de prudência impura, mas era uma raiz que revelava prudência. E aí Jesus então diz: eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Ah, não, aí é demais, né? Jesus dizendo para a gente usar riquezas injustas para fazer amigos? Como assim? Aqui o Senhor não está ensinando-nos a sermos injustos, mas Ele chama a riqueza dessa terra como uma riqueza injusta. E ele diz: usem essa riqueza injusta de vocês, essa riqueza da terra, essa riqueza que você ganha quando você trabalha o mês inteiro, que às vezes o patrão atrasa o seu salário, às vezes você recebe aquém do que você merecia. Use essa riqueza injusta para que você faça amigos que irão providenciar para você morada, tabernáculos eternos. O Senhor está falando que nós, como cristãos, deveríamos investir todos os recursos que possuímos nesta vida, no serviço de Deus e no serviço do Evangelho, em benefício dos nossos semelhantes, a fim de assegurarmos galardões e grandes recompensas nos céus e na vida eterna. A gente acha que o nosso dinheiro não tem nada a ver com a eternidade, mas a Bíblia revela que tem tudo a ver. O dinheiro não compra a salvação, mas a maneira como administramos o nosso dinheiro prepara galardões para nós na eternidade. E aí, no verso 10, ele diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Aqui nós aprendemos porque a administração santa das nossas finanças, ela não tem a ver com quantidade, mas ela tem a ver com caráter. Nessa igreja, a estar abençoando o reino de Deus, é uma pessoa que nem trabalho fixo tem. Só que todas as vezes que essa pessoa ouve sobre uma necessidade do reino, ela é praticamente uma das primeiras a se dispor. Amém. Não por causa da quantidade, mas por causa do caráter. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Às vezes a pessoa diz assim, pensa assim: ah, mas se eu for ser fiel no meu dízimo, ganhando do jeito que eu ganho, meu dinheiro não vai dar para nada. Só que isso é um engano. Porque a fidelidade produz a bênção de Deus, trazendo multiplicação sobre o pouco ou sobre o muito.
Alguns até têm certa facilidade em ser fiel no pouco, mas quando chega às mãos dela uma quantia considerável, ela pensa assim: dizimar 100 é fácil, agora entregar esse dízimo de 10 mil reais na igreja, Senhor, me perdoe, mas acho que isso daí eu não devo dizimar, não. Agora, quando a gente tem o caráter aprovado, independente do valor, a gente não tem dificuldade de exercer a nossa fidelidade diante do nosso Deus. No verso 11 ele diz: portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se você não for fiel na riqueza dessa terra passageira, quem é que vai ter coragem de confiar a verdadeira riqueza? A riqueza que não passa, a riqueza que é eterna, a riqueza que não tem limite. A fidelidade ao Senhor, as riquezas dessa terra, nos abre para recebermos a verdadeira riqueza, que tem a ver com questões espirituais e eternas. A gente sabe, e isso é uma verdade, que o dinheiro não vai colocar ninguém no céu. Só que também é uma verdade que o dinheiro vai deixar muitas pessoas fora dele. O dinheiro não te coloca no céu, mas ele pode te deixar fora da eternidade com Cristo. No verso 12, se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que Jesus estava dizendo aqui? Queridos, esse valor que nós ganhamos sobre a face da terra não é um valor que Deus nos entregue para ser nosso exclusivamente. Essa saúde que Deus te confiou, Ele não te confiou para que seja uma saúde simplesmente sua, de maneira que você faça o que quiser dela, você trate o seu corpo da maneira que quiser e vai continuar sendo saudável. É possível isso? Porque existem leis. Em todas as áreas da nossa vida acontece dessa forma. Porque essa vida aqui não é minha e não é sua. O Senhor nos confiou para sermos mordomos daquilo que Ele quer que nós administremos de maneira fiel e que nós venhamos a produzir lucro para Ele. Quando a gente retém financeiramente, a gente está dizendo assim: o meu dinheiro é meu, Senhor. Viva o Senhor para lá com o seu governo, porque o meu, quem cuida sou eu. Só que isso é um engano, porque não é seu, meu irmão. Não é meu. Nós só recebemos como uma confiança do Senhor. O que a Bíblia diz? Meu é o ouro, minha é a prata. Não é um ouro e outra prata. É todo ouro e toda prata. Você acha que é o homem que desenvolve o ouro e a prata? Foi feito dentro de um laboratório? Foi o homem que desenvolveu o petróleo? Foi o homem que desenvolveu o cobre? Foi o homem que criou as pedras preciosas? Tudo isso, quem criou foi o Senhor. Porque assim Ele quis fazer. E Ele confiou tudo isso a homens imperfeitos como eu e você, para que a gente administre segundo a glória de Deus. Tudo que Deus nos confia, nós precisamos cuidar disso, não para o nosso próprio benefício, mas para o benefício do reino de Deus. E se a gente tem dificuldade de administrar os recursos que o Senhor nos confia nesta terra, recursos que não são seus, Flávio, recursos que são do Senhor, como nos tornaremos aptos para receber o que pertence a nós? O que pertence a nós não está aqui sobre a face da terra. O que pertence a nós está nos aguardando na eternidade. Lá estão as reais riquezas.
Só que se a gente não souber administrar aqui na terra o que pertence ao Senhor, quanto mais lá no céu o que Ele nos entregar. E aí Jesus então faz uma declaração chave que abre o nosso entendimento a respeito de finanças no reino de Deus. No verso 13 ele diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Em outra versão diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Dinheiro é um assunto totalmente espiritual. E Jesus, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Senhor com S maiúsculo, o Senhor justo e fiel, ele disse uma única vez, se referindo a um único Senhor de letra minúscula, que esse poderia concorrer o nosso coração com ele. Jesus, ele reconhece Mamon como um senhor que governa sobre pessoas. Senhorio fala de governo, e a quem nos submetemos exerce governo sobre nós. Só que no mundo espiritual não há possibilidade de nós nos submetermos a dois tipos de senhores diferentes. É por isso que Jesus, nessa parábola, que você vê que ela parece confusa, ele fecha dizendo exatamente, lançando esse fundamento. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Um apenas pode governar sobre mim e sobre você. E é por isso que Jesus ele falou tanto sobre dinheiro. Porque o reino de Deus fala do governo de Deus sobre a face da terra. Como eu me relaciono com o dinheiro, expressa se eu faço parte do reino de Deus ou do reino das trevas. Quem te influencia? É Deus ou é a riqueza? Quem te guia? É o Rei dos Reis ou é o seu bolso? Quem te motiva? É Deus, o Todo-Poderoso, ou o valor que você ganhou dentro daquele mês? O que te alegra? A presença do Espírito Santo ou o fato das suas contas estarem ou não pagas dentro daquele mês? O que te traz paz? A certeza da presença de Deus como seu Pai ou o valor que você tem guardado na sua conta? E quando você, de alguma maneira, por algum motivo, precisa abrir mão daquele valor, você perde até o sono, porque você depende de ter uma reserva para ter paz. O Senhor, ele quer quebrar as cadeias do nosso espírito. E essa linguagem do dinheiro, ela acontece para que o céu quebrem as cadeias que nos prendem nessa área. Só que para que a gente fique livre dessas cadeias, é necessário uma mudança de senhorio. Eu preciso renunciar o Senhor de letra minúscula que está sobre mim, para que eu possa entrar debaixo do senhorio de Cristo, o único Senhor verdadeiro que há sobre a face da terra. É por isso que uma pessoa que ainda não entrou debaixo do senhorio de Cristo totalmente, ainda tem dificuldade nessa área. E essa pessoa pode estar há anos e anos e anos frequentando a igreja, mas tem dificuldade. O que isso significa? Significa que quem governa essa pessoa ainda não é Cristo. Simples assim. Não sou eu que estou falando, é a palavra. É o próprio Cristo que é o verbo revelado. Aí talvez você pense assim, não, mas eu dizimo, eu oferto. Não, essa palavra não é para mim, não. Só que não tem a ver apenas com nós fazermos, mas com como nós fazemos.
Talvez não haja uma dificuldade que te impeça de devolver a Deus seus dízimos ou entregá-lo às suas ofertas, mas muitas vezes você faz isso com o coração pesado. E no reino de Deus não é apenas as nossas atitudes que contam, mas é a maneira como nós as realizamos. No reino de Deus, intenções e motivações contam. No reino de Deus, nós seremos julgados por tudo isso. Pelo que sentimos, como agimos, o que pensamos, como falamos, tudo é levado em consideração. E aí, quando a gente vem para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19, Jesus nos ensina assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não cavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Queridos, o dinheiro pelo dinheiro não traz malefícios. Eu disse, Deus é o dono do ouro e da prata. Então, dinheiro por dinheiro não traz mal algum a minha e a sua vida. Pelo contrário, a gente precisa do dinheiro para tudo que a gente faz sobre a terra. Verdade ou mentira? A roupa que você veste precisou do dinheiro. A comida que você come precisa do dinheiro. A casa que você mora precisa de dinheiro. A luz que te ilumina precisa de dinheiro. A água que você toma precisa de dinheiro. Em tudo, o dinheiro é necessário. Então, ele não traz malefícios, simplesmente por ele. Agora, o problema está em como nós relacionamos com ele. O problema não está em termos dinheiro, em investirmos, em termos recursos. O problema não está nem mesmo em a gente ter uma poupança, para que no momento necessário esse dinheiro guardado venha nos servir. Quem dera todos nós conseguíssemos manter uma poupança. Isso é louvável, é vontade, é desejo de Deus para mim e para você. O que Deus ele condena, o que Jesus condena é o acúmulo do dinheiro. Ter uma poupança, por exemplo, ter um investimento não é acúmulo de dinheiro, é uma reserva. O que é acumular dinheiro? O acúmulo de dinheiro fala daquelas pessoas que guardam o dinheiro por amor a ele, porque colocam nele a sua confiança. Eu conheço, e eu sei que você também conhece. Mas ela não tem coragem de enfiar a mão no bolso para abençoar ninguém. O que é isso? É um acúmulo de dinheiro. Isso é o que Jesus condena. Por quê? O dinheiro, ele não existe para que nós venhamos a servi-lo, mas ele existe para que ele possa nos servir e servir ao reino de Deus. É para isso que o dinheiro existe. Não é para que a gente fique em busca dele, é para que ele venha nos servir no momento necessário. O dia que você tiver uma reserva financeira e de repente surgiu uma necessidade, não fique lamentando porque você teve que gastar o seu dinheiro, não. Mas dê glórias a Deus porque você tinha o dinheiro para gastar. O dia que você tiver um dinheiro guardado e você souber de um irmão que está precisando de uma cesta básica, não retém o valor que você tem com medo de faltar amanhã, não. Mas libere o valor que você tem para matar a fome de alguém hoje. E o Senhor vai multiplicar sobre você amanhã. É por isso que Paulo ele não endemoniza o dinheiro, mas ele não fala, o dinheiro é um demônio. Não, Paulo não faz isso. Ele só diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, por causa do amor ao dinheiro, eu conheço, talvez você também conheça, muitas pessoas que estão dentro de cadeias hoje. Muitos estão dentro de cadeias físicas porque amavam ao dinheiro.
Porque queriam o dinheiro fácil, fizeram coisas ilícitas. Hoje estão pagando preço, presos, sem poder desfrutar nem do legal. Por quê? Porque queriam mais a ganância, o desejo. Só que existem pessoas que não estão presas fisicamente, mas estão presas de maneira espiritual por causa do mesmo amor. Elas pensam assim: eu dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para pastor é ruim, hein? Meu dinheiro suado, não dou mesmo. Aí elas acham que elas são livres, porque elas entendem que o dinheiro delas pertence a elas, pura e simplesmente. E Jesus disse: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe por que muita gente tem dificuldade de buscar o reino de Deus e a justiça de Deus acima de todas as coisas? Tem dificuldade de ser fiel no dízimo e nas ofertas? Porque elas são governadas por um espírito chamado orfandade. O órfão, ele tem medo de faltar. O órfão tem medo de não ter alimento, suprimento, comida, vestimenta necessária para a vida dele. Agora, quando Jesus diz aqui, ele fala: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Eu pergunto para os pais que estão aqui nessa noite: o seu filho precisa te lembrar que você precisa comprar comida para ele sobreviver? Os filhos que estão aqui precisam ficar lembrando ao pai: pai, paga a conta de luz, senão esse mês a gente não vai ter como sobreviver dentro dessa casa. Mãe, não esquece de pagar o gás não, mãe, porque senão a gente não vai ter com o que cozinhar. Um filho não tem necessidade de ficar correndo atrás do pai para buscar essas coisas, porque ele é filho. E uma das características do pai é que o pai é o provedor. Então, um filho que é filho, ele simplesmente descansa, porque ele sabe que a hora que acordar, o ovo mexido vai estar ali para ele comer. A hora que ele chegar da escola, o almoço vai estar pronto. Na hora de dormir, antes de dormir, o leitinho vai estar quente para ele beber. Por quê? Porque ele é filho. Então, que nessa noite, todo espírito de orfandade bata em retirada das nossas vidas. Porque nós não queremos mais caminhar como esse administrador infiel. A dificuldade em caminhar debaixo do governo de Cristo, no sentido dele ser o dono de absolutamente tudo em nossas vidas, inclusive o dinheiro, vem desse espírito de orfandade. E é por isso que quando alguém, ela já recebeu a identidade de filho do Pai Eterno, esse alguém prioriza o reino e a justiça de Deus acima de tudo na sua vida. Quando nós somos filhos, nós temos como prioridade o reino de Deus. A gente não prioriza os nossos sonhos, nós priorizamos os sonhos de Deus. A gente não prioriza as nossas vontades, a gente busca pela vontade de Deus. A gente não vive para fazer o nosso querer, mas a gente vive para cumprir o querer de Deus. Basta entrarmos na condição de filiação. Quando a gente olha para os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê o relato da história de um homem de muito destaque, que chega para Jesus um dia e diz assim: bom mestre, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: cumpra os mandamentos. E ele diz: eu já tenho cumprido tudo isso, que me resta? Jesus, conhecendo o coração dele, fala assim: vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois você volta para poder me seguir. Porque dessa forma você vai acumular tesouros no céu.
E a Bíblia diz que esse homem sai entristecido da presença do Senhor, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, não adianta nós cumprirmos rituais religiosos quando o dono do nosso coração não é o Senhor Jesus, mas as coisas perecíveis dessa terra. Não adianta. Mas eu oro. Parabéns. Mas eu leio a Bíblia. Parabéns. Mas eu jejuo de vez em quando. Parabéns. Mas dizimar no dizimo não. Aí não. Essa é uma prática do Antigo Testamento. Ah, não, essa área aí para mim não dá não. Deus sabe que eu amo Ele, mas para ser fiel, o negócio de dízimo e oferta comigo não. O que isso significa? Isso significa que não valeu de nada meus demais rituais religiosos. Porque vida com Deus é uma vida plena, envolve o senhorio completo de Cristo sobre nós. É um governo total. Eu sirvo a Deus em todas as áreas, entre aspas, mas na minha sexualidade não. Aqui eu vivo a prostituição do jeito que eu quero. Querido, você não está servindo a Deus em nenhuma área da sua vida. Nós somos inteiros. Não tem como parte de nós querer ou abraçar o Senhor e parte de nós abraçar o pecado. Nós precisamos ser plenos. Nós iremos prestar contas a Jesus do nosso espírito, alma e corpo. Até que finalmente no verso 23 de Mateus 19, Jesus diz a seus discípulos: em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Primeira coisa que vem à nossa mente é um camelo e o fundo de uma agulha de costura. Mas esse não é o raciocínio correto. Uns acreditam que era um dito da época, e por isso que Jesus usou essa expressão. Outros dizem que era o fundo ou o furo da agulha era uma pequena porta nos muros de Jerusalém. E para o camelo conseguir passar ali, ele devia de estar sem nenhuma bagagem e tinha que passar ajoelhado com o dono dele empurrando. Aí Jesus vai e diz isso. Dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Seja lá o significado desse furo da agulha, a questão é que um rico dificilmente entra no reino dos céus não pela sua riqueza, mas pelo trono que a riqueza ocupa no seu coração. Deus não tem problema com a riqueza. Deus tem problema com as pessoas que colocam a riqueza sentada no trono do coração delas. Quantas pessoas ricas não servem ao reino de Deus? E que se levantem muito mais. Mas que a riqueza não as governe, mas que Cristo seja o Senhor da vida delas. Uma pessoa que ama o dinheiro se torna uma pessoa arrogante e egoísta. Um escravo que não se importa com os outros, desde que ela esteja bem. Eu sei que você conhece pessoas assim. Pessoas que sabiam que você estava precisando de algo. E você sabe que elas tinham dinheiro para te servir. Mas elas simplesmente se negaram, porque elas só pensam no umbigo delas. Um rico pode entrar no reino de Deus, desde que seu Senhor seja Cristo e não as riquezas. Assim como um pobre também pode ficar fora do reino, por conta do amor que tem ao dinheiro, que às vezes nem possui. O amor ao dinheiro não é só para quem tem ele, não, irmãos. Tem um monte de pobre que não tem nem 10 conto no bolso. Mas o amor que esse pobre tem ao dinheiro é de fazer dó. É de você olhar e falar, lamentável. Não é uma questão física, mas é uma condição espiritual. Pessoas têm dificuldade de submeter várias áreas da sua vida ao Senhor. Isso varia de pessoa para pessoa. Uns têm dificuldade de submeter a língua ao Senhor.
E a língua dela é um instrumento de perdição para a vida dela, para a família dela e para todos que estão ao redor. Infelizmente. Outros têm problema com impureza sexual, outros têm problema com cuidar de si como templo do Espírito Santo e outros têm problema com a questão financeira. Só que quando Jesus ele se entregou naquela cruz, pagando o preço pela minha e pela sua vida com o seu próprio sangue, ele nos comprou por inteiro. Por isso, todas as áreas da nossa vida devem ser colocadas em submissão diante de Deus. Seja qual área for a nossa dificuldade, nós precisamos submeter essa área debaixo do senhorio de Cristo. Porque nós somos apenas mordomos. A vida vai passar, irmãos. Podemos ter milhões na nossa conta, mas esses milhões ficarão para trás. Agora, o governo que está sobre nós estabelece onde passaremos a nossa eternidade. Uma vez debaixo do senhorio de Cristo, deixamos de ser nossos donos e passamos a Ele o governo de tudo. Tudo é tudo. Seu casamento precisa estar debaixo do governo de Cristo. Seus filhos também precisam. Seu trabalho precisa. Seus netos precisam. Seu dinheiro precisa estar debaixo do governo de Cristo. Porque no final de tudo, e eu encerro aqui, nós podemos até não nos submetermos ao Senhor totalmente. Você é livre para não se submeter ao Senhor completamente. Mas prestaremos conta de tudo, assim como aquele administrador infiel. Eu posso pegar a Bíblia, rasgar as páginas que eu não concordo e deixar a minha Bíblia incompleta somente naquilo que eu acho necessário. Deus não me impede disso. Só que no final da minha vida, eu precisarei pegar essas páginas, esses princípios que eu desprezei e prestar contas ao Senhor do que eu fiz com eles. Uma das marcas do reino de Deus é a voluntariedade. É por isso que Jesus não nos obriga a nada. Deus não nos obriga a coisa alguma, mas Ele espera que façamos bom uso do nosso livre-arbítrio. Quando você e eu devolvemos o nosso dízimo e entregamos as nossas ofertas ao Senhor, isso deve ser fruto de um coração voluntário que se submete a Jesus, porque entendeu que Jesus é o dono de tudo. Devemos submeter toda a nossa vida ao Senhor e colheremos excelentes frutos dessa submissão. Alinhamento nos dízimos e nas ofertas fala de estabelecimento do governo do céu sobre a nossa vida. Isso traduz o nosso relacionamento com Deus, tanto quanto a oração, a meditação na palavra, a adoração e o jejum. Dinheiro é espiritual. Dinheiro revela o nosso caráter. Dinheiro revela a nossa condição espiritual. Dinheiro revela o Senhor que está sobre nós. Dinheiro revela se somos voluntários ao servir o reino de Deus ou se somos avarentos, amantes do dinheiro, que é a raiz de todos os males. Que nós venhamos nos converter completamente ao Senhor da nossa alma. E que esse Senhor seja Cristo. Que nós venhamos a cuidar de todas as áreas com temor diante de Deus. Que trazer o dízimo à casa do tesouro não seja o único dia que nós venhamos a estar na casa do Senhor. Mas que nós tenhamos prazer em estar diante dele continuamente. Saia daqui com essa revelação no seu espírito. O dinheiro não vai te colocar no céu, mas ele pode te impedir de entrar lá.
Por isso, quando um avarento vier conversar com você, porque eles vêm. Quando o avarento vier criticar você, porque eles criticam. Quando o avarento vier difamar uma liderança, porque eles fazem isso. Quando o avarento quiser julgar os justos pelos injustos, porque faz parte do caráter deles. Que você tenha uma resolução no seu espírito, um alinhamento com a vontade de Deus para dizer: ainda que haja quem roube, eu estou fazendo a minha parte de ser fiel ao Senhor. Ainda que haja quem trate com leviandade os recursos que eu levo à casa do tesouro, eu estou entregando com pureza no meu coração aquilo que eu sei que o Senhor determinou para que eu faça. E se houver no seu coração qualquer prática que vá contrário à verdade do Senhor, que você possa se arrepender diante de Deus. Porque um dia a prestação de contas acontecerá e Deus não vai livrar ninguém que não tenha passado pela cobertura do seu sangue. Você pode se colocar de pé? Quando a gente descobre o verdadeiro valor, quando a gente descobre a verdadeira riqueza, irmãos, a gente não quer reter nada. Absolutamente nada. Você não quer reter o seu tempo, não quer reter sua saúde, não quer reter o seu dinheiro. Você não quer reter a sua casa, a sua família. Não, você quer entregar tudo. Você descobriu a maior riqueza. Antes de vir para a presença do Senhor, você entregava o seu dinheiro no boteco. Você ia lá e depositava no altar de Zé Pilintro o dinheiro suado que você carregava, que você custou para conseguir ganhar. Quantos não desperdiçaram o dinheiro na prostituição? Noites e noites em prostituição, em drogas. Por que que agora que você descobriu o maior tesouro que existe sobre a face da terra, que se chama Jesus Cristo, você está aí preso nesse dinheiro injusto, nessa riqueza injusta que vai passar? Use ela para adorar o Senhor. Use ela para servir as pessoas. Use ela para estabelecer um altar no reino de Deus. Porque missionários são alimentados com o dízimo que você entrega na casa do tesouro. Eu não posso falar de outras igrejas, mas a Igreja Amor e Fé em Teixeira de Freitas alimenta órfãos lá no Haiti mensalmente. A Igreja Amor e Fé em Teixeira de Freitas envia para o Peru ofertas mensais. A Igreja Amor e Fé em Teixeira de Freitas envia para a escola de missões, onde missionários estão ali voluntariamente, oferta mensal. Quando os seus líderes viajam para Belo Horizonte, eles não viajam para passear, eles viajam para receber ativações proféticas que irão liberar bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós vamos para Belo Horizonte, figuradamente como nossa Jerusalém, para podermos celebrar a Cristo na Páscoa, ao Espírito Santo em Pentecostes e ao Pai em Tabernáculo. As suas ofertas possibilitam a nossa ida à tribo Guaxuma uma vez por mês, como iremos nessa sexta-feira. E a sua oferta também me coloca pão em casa, arroz e feijão. A sua oferta também ajuda a pagar o plano de saúde que eu preciso ter para cuidar do problema que eu ainda tenho. Mas não se trata de coisas naturais.
Espírito Santo de Deus, nós clamamos nessa noite ao Senhor, ó Pai. Diante dessa palavra, Senhor, que é a verdade do céu liberada ao nosso coração. Diante da verdade incontestável, que é o próprio Cristo se revelando a nós. Nós queremos fechar essa série de alinhamentos, Senhor, declarando diante de Ti o nosso arrependimento, em nome de toda a igreja que ainda não havia entendido ou não entendeu o princípio dos dízimos e das ofertas diante da Tua presença. Ainda que em nosso meio, Senhor, praticamente 100% dos irmãos sejam fiéis, mas nós queremos pedir perdão ao Senhor por causa de um ou dois que ainda estão presos na avareza do seu coração. Porque quando um membro do corpo perece, todo o corpo padece. Nós queremos nos arrepender, Senhor, por causa daqueles que deixaram o engano entrar em seus corações e desde então foram contaminados e estão vivendo uma vida contrária à palavra do Senhor. Acham que estão na razão, mas na verdade estão com um trono de Mamon no seu coração. Que esse altar seja derribado nessa noite. Nós liberamos aqui uma palavra na autoridade do nome de Jesus. Que seja derribado o altar de Mamon no seu coração. Que seja quebrada a avareza no seu coração. Que caia por terra o amor ao dinheiro do seu coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós venhamos a servi-lo com amor, com entrega total da nossa vida. Que como o corpo de Cristo, nós venhamos a ajudar uns aos outros, servir uns aos outros em amor. Que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que palavras de difamação e de calúnia saíram dos nossos lábios. Palavras que foram malditas, ditas na hora errada, da maneira errada, com motivações erradas e contaminar a vida de outras pessoas. Que em nome de Jesus, Pai, a partir dessa noite, uma chave seja virada no coração e na família de cada um que congrega nessa igreja e na vida de cada um que ouvirá essa palavra, Senhor. Que seja virada uma chave no entendimento. Que deixemos de ser avarentos, para que nós sejamos voluntários ao Senhor. Que venhamos a servir ao Senhor dos senhores com liberalidade, porque nada nessa terra pertence a nós. Tudo vem de Ti, é por meio de Ti e volta para Ti. Que toda desonra que nós cometemos, negligenciando as ofertas, que toda infidelidade que cometemos, negligenciando os dízimos, entregando quando queríamos, o tanto que queríamos, que o Senhor nos perdoe, Pai. Que o sangue do Cordeiro venha nos limpar e nos lavar nessa noite. E que nós venhamos a assumir um lugar de filhos que honra ao Pai, como diz Malaquias. Que todos os irmãos que estamos aqui, todos nós, venhamos buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, para que todo mais nos seja acrescentado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Saia de debaixo do governo de Mamon nessa noite e entre debaixo do senhorio de Cristo. Receba essa palavra com temor no seu coração. E tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Com a mão sobre o seu coração e cante isso. Tu és digno de tudo.